Já que a gente falou sobre o uso do CSS também, vamos fazer uma pequena introdução para a gente já colocar um pouco de estilo nas páginas. O CSS, como a própria tradução do nome dele indica, para colocar conjunto de estilos aí na nossa página, uma folha de estilos na nossa página. E eu posso adicionar ele aos meus elementos HTML de três maneiras, né? A maneira chamada inline, que é dentro, né, do próprio, como se fosse um atributo. Na verdade é um atributo, né, usando o atributo style de cada elemento, né, HTML. Então o método inline eu sempre vou utilizar aquele atributo style do elemento HTML. Foi o que a gente fez anteriormente, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um parágrafo, ia colocar o estilo dele, por exemplo, a cor azul. Primeiro parágrafo. Então isso aqui traria para mim, já usando um estilo CSS, que o primeiro parágrafo aqui está escrito na cor azul. Esse é o método chamado inline. Deixa eu colocar isso aqui dentro de um parágrafo. Esse seria o inline. Outro método de inserção aqui do CSS é o chamado internal, onde eu coloco esse elemento style no cabeçalho do meu arquivo HTML. Então é um conjunto de instruções CSS que vai valer para todo o arquivo, para toda a página HTML. A desvantagem de usar o método inline é que para cada tag eu preciso colocar o style. Mesmo que se, por exemplo, eu tivesse 10 parágrafos com a mesma formatação, eu teria que colocar o style nos 10 parágrafos diferentes. O interno eu coloco o style no cabeçalho da página. Então essa na verdade é a forma que eu vou trabalhar aqui com o tipo interno, né, vamos chamar assim. Eu venho aqui no meu cabeçalho e vou abrir a tag style para especificar aqui qual vai ser o meu estilo, né, quais informações eu vou colocar para o estilo da minha página. Por exemplo, para o body, depois eu vou falar sobre essa formatação, né, eu coloco o elemento que eu tenho, ou depois a classe, ou nós vamos falar aqui sobre isso, e dentro de chaves eu coloco aquele conjunto de propriedade e valor. Vou lembrar aqui o background color que a gente tinha feito, light gray, igual a gente tinha feito lá anteriormente, né? Vou colocar outro aqui para uma formatação para cabeçalhos, H1, e vou colocar a cor dele vermelho. E vou colocar a formatação para todos os parágrafos dessa página, a cor, por exemplo, verde. Então, essa é a formatação que eu faço dentro da minha página, né? O cabeçalho vai ter essa formatação. Se eu tiver aqui algum, por exemplo, vou colocar aqui o H1, exemplo de cabeçalho, e eu tenho aqui os parágrafos, né? Se eu executar isso aqui, atualizar a página, ele alterou para mim o fundo, né? O fundo agora está cinza. Por quê? Porque eu coloquei aqui para o corpo da página a propriedade background color é o light gray. E o cabeçalho aqui, o H1, que é esse que eu coloquei ali embaixo, ele está com a cor da fonte de vermelho. Vejam que eu não precisei colocar o estilo aqui na tag H1, porque ele já está seguindo o estilo de toda a página. E os parágrafos vão ter o texto na cor verde.
Se eu notar aqui, eu tenho esses dois parágrafos aqui na cor verde. Por que esse parágrafo aqui continua com a cor azul? Porque se eu tiver um estilo dentro da própria tag, ele prevalece sobre o estilo da página. Então tem essa ordem de... Eu posso ter um estilo para 10 parágrafos, que eu vou utilizar esse aqui. Mas se em um parágrafo específico eu quiser outro estilo, eu posso colocá-lo aqui no inline, no método inline. Tem essa possibilidade aí também. E a forma mais comum, na verdade, de se utilizar CSS é a forma externa, né, de associar a minha página HTML com um arquivo CSS externo. É o que a gente chama de... Vou colocar aqui externo. Então vincula a página HTML, né, com um arquivo externo CSS, né, com extensão CSS mesmo. Então nesse meu arquivo eu vou colocar tudo relacionado com estilos. E a grande vantagem é que se eu tenho um arquivo de estilos, eu posso usar ele em várias páginas, né. Utilizando aqui o interno, esse estilo valeria apenas para essa página, não para outras. Já com o externo, eu tenho um arquivo que eu posso reaproveitá-lo em qualquer página. Então, para alterar isso aqui, eu vou colocar um comentário nesse código aqui. E aí nós vamos fazer como que eu faço a vinculação do meu arquivo HTML quando eu tornado o arquivo CSS. Eu uso a tag link. Vou colocar o tipo do relacionamento, que é style sheet, e vou colocar o href, indicando qual que é o meu arquivo CSS, né? Qual arquivo CSS que eu vou utilizar aqui. Por exemplo, estilos.css. Esse arquivo ainda não existe, nós vamos criá-lo aqui na sequência para poder fazer a formatação. Então, eu vou colocar essas mesmas estilizações aqui dentro desse meu arquivo, né, do body, do H1 e do P, para vocês verem que o resultado aqui vai ser o mesmo, né? Então eu preciso criar um novo arquivo, vou criar aqui um arquivo, ele veio em branco, né, que eu vou colocar aquela formatação dele. O arquivo CSS, o formato dele, o padrão, ele é bem simples. Tá aqui o body, vou passar isso aqui, fazer uma indentação aqui. Só para organizar melhor o código. Pronto, deixa eu colocar aqui a linguagem CSS, só para eu fazer essa formatação aqui no Notepad++, e eu vou salvar esse arquivo na mesma página onde eu tenho, na mesma pasta onde está a minha página, que é essa aqui. Vou chamar de estilos.css. Então, eu não vou utilizar mais, então, esse código aqui está comentado, não vou utilizar ele mais. Eu estou utilizando agora o que está dentro de estilos.css. Vou atualizar aqui, o resultado é o mesmo, porque as configurações de estilo são as mesmas, mas se eu vier aqui, por exemplo, alterar de vermelho para amarelo, ou de verde para branco, eu vou ter um resultado diferente. Mudei para amarelo e mudei para branco aqui os parágrafos, com exceção aqui do primeiro parágrafo, que ele tem um estilo próprio. Se eu vier aqui e tirar esse estilo próprio dele, ele vai passar a seguir o estilo geral, que é o que está definido aqui no meu arquivo estilos.css. Então eu coloco aqui no meu arquivo.css, nesse primeiro momento, eu coloco apenas o nome da tag que eu quero formatar. Aqui no caso ele vai formatar todas as tags P, todas as tags H1 e todas as tags, no caso body só vai ter um, né, no corpo da página. Eu vou fazer essa formatação por aqui. Depois nós vamos ver que a gente pode
incrementar isso aqui, melhorar isso aqui. Então aqui o primeiro parágrafo também ficou branco, seguindo o que está dentro de estilos.css. Vale lembrar também daquelas propriedades que a gente tinha colocado, né? Por exemplo, aqui o cabeçalho 1 está com a cor amarela, mas eu posso colocar também font family, que é aquela que a gente já tinha utilizado anteriormente, vai ser Courier. E posso colocar também font size, lá vou colocar 30 pixels. E posso fazer a mesma formatação, né? O parágrafo, por exemplo, eu vou colocar font family Verdana e vou colocar nas configurações da maneira que eu achar melhor aqui. Tá? O resultado que eu tenho vai ser esse aqui. Mudou a fonte aqui, mudou o tamanho, mudou aqui para Courier e posso ir fazendo qualquer tipo de mudança que eu tiver necessidade aqui dentro do meu arquivo CSS. Tem um elemento CSS muito comum, na verdade, um elemento CSS muito comum, na verdade, que é o elemento border, que vai definir uma borda visível entre determinado, em volta, né, de determinado elemento HTML. Vou colocar aqui, por exemplo, para o parágrafo, para todos os parágrafos que eu tiver na minha página, vou colocar border de 1 pixel, vai ser a espessura da borda, vai ser sólida e vai ser na cor preta. Tá? Então, o resultado que eu vou ter é esse aqui. Eu mostrei na verdade a borda do elemento com 1 pixel aqui de espessura, no estilo sólido, sem tracejado e na cor preta. Tem esse elemento borda, nós vamos trabalhar bastante com ele quando a gente estiver falando especificamente sobre a estilização do site. Outro elemento importante também que a gente pode colocar é o padding. É uma propriedade, na verdade, do CSS que vai definir um espaço dentro da borda. Então, se eu colocar aqui, vou colocar aqui mesmo, padding de 10 pixels, por exemplo. Então, ele deu um espaço dentro da borda aqui, ó, nas 4 partes. Esquerda, direita, topo e a parte de baixo aqui. Posso especificar depois, aumentar ou diminuir esse espaçamento aqui. E outra propriedade do CSS também bastante usada é a propriedade margem, que vai definir um espaço do lado de fora da borda. Então, se eu colocar aqui uma margem de 30 pixels, ele deu um espaço aqui, né? Lógico, na esquerda, na direita, no topo e na parte de baixo aqui. Eu posso depois colocar, se eu quero a margem, por exemplo, apenas na esquerda, apenas no topo, isso depois a gente vai definir, vai trabalhar isso com calma. Vocês devem ter notado que, da maneira que a gente está fazendo, eu estou alterando, por exemplo, aqui todos os parágrafos da minha página, né? Eu poderia vir aqui e colocar um estilo em cada um e utilizar o CSS inline. Ou eu posso também, em um arquivo CSS, definir o estilo de um elemento específico. Aí, para isso, eu tenho que vir nesse meu elemento específico, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo um P e vou colocar um ID para ele. Um ID que eu vou chamar de P01, né, de parágrafo 01, por exemplo. Então, eu vou colocar assim, parágrafo com estilo diferente. Então, se eu rodar da maneira como está, não tem nada diferente, continua do mesmo jeito. Eu vou lá no meu arquivo CSS e vou criar aqui, ó, vou colocar o sinal aqui do joguinho da velha, ou tralha, P01, que é o nome do meu ID, e as configurações que eu quiser para ele. Por exemplo, color, esse aqui vai ser azul, e ele vai ter uma fonte diferente, né? O P, por padrão eu coloquei Verdana, mas nesse caso aqui eu quero Courier. Eu vou colocar as formatações que eu quero para esse parágrafo aqui específico.
que é o P01. Então já mudou aqui a cor para azul e a fonte para Courrier. Então tem essa possibilidade também. Aí eu estou fazendo um outro tipo de vinculação, né? Dentro do meu CSS, estou colocando o estilo para um elemento específico dentro aqui do meu arquivo HTML. Então tem essas duas possibilidades. Ou eu ponho o estilo do elemento aqui dentro do arquivo CSS, ou eu posso, dentro do arquivo HTML, colocar um estilo no elemento específico que eu quero aqui com a tag, aliás, com o atributo style, com a propriedade style. Eu posso definir também uma classe de elementos. Então eu posso vir aqui no meu arquivo CSS e colocar, por exemplo, vamos imaginar que eu quero colocar uma classe aqui para os parágrafos vou chamar ela de erro. Eu vou criar um novo parágrafo aqui no meu arquivo HTML, vou especificar a classe dela, então erro. Se for uma mensagem de erro, eu quero mostrar ela em vermelho, por exemplo. O parágrafo vai ser mostrado em vermelho. Então eu vou colocar, ocorreu um erro. Então eu preciso ir lá no meu arquivo CSS e criar essa classe erro vinculada com a tag P de parágrafo. Então eu vou vir aqui, vou colocar o P de parágrafo, ponto, o nome da minha classe, que é o erro. E vou especificar aqui, color vai ser red. Se eu for olhar lá no meu código, eu vou ter aqui, ocorreu um erro na cor vermelho. As outras configurações continuam as mesmas, né? Que ele só vai alterar a cor do parágrafo aqui. Então tem essa possibilidade também de criar uma classe. Então se eu tiver outro parágrafo que eu quero mostrar com essa classe, eu venho aqui e coloco class igual a erro. Se eu executar, alterou aqui para vermelho também. Então, se eu tiver um conjunto de parágrafos ou de qualquer outro elemento HTML eu quiser a mesma formatação, eu crio uma classe. Posso ter essa opção aqui também de fazer, considerando que o ID ele vai ser único, né? Então eu não posso repetir ele dentro da minha parte.